Como é bom dar boas-vindas a você para mais uma H11, a nossa vitamina de fé que está apresentando a série Guerra Espiritual. A cada episódio um aprendizado, não é mesmo? Como é bom aproveitarmos, esta oportunidade e reconhecermos que o Senhor está trabalhando, que Deus está agindo, que estamos aprendendo juntos, que estamos vencendo a dor. A história é livre da dor, a história do Dr. Todd Price. Como ele venceu uma situação terrível de dor, seu quadril que estava deteriorado, mas alguma coisa estava mudando. Pela fé. Verdade. E ele diz assim, eu cresci na Igreja Batista já tendo recebido, portanto, ensino sobre Deus. Não tinha motivos para duvidar da sua existência. A vida diária está repleta da sua criação, a lua, as estrelas, as árvores, as montanhas e até mesmo os pardais. Todas as coisas animadas e inanimadas tinham que provir de algum lugar. O livro de Gênesis revela que Deus criou os céus e a terra. A escola médica me convenceu mais ainda. O corpo humano, conforme explicado na anatomia e na fisiologia, era muito complexo para simplesmente acontecer por acidente. Fico maravilhado com meus colegas ateus ou agnósticos. Eles são os primeiros a ridicularizar a versão bíblica da criação. Porém, a maior parte deles acredita que o homem evoluiu durante milênios, tendo se originado de uma entidade unicelular. E para interpolar ainda mais, essa célula única evoluiu de encontros casuais de átomos. Até Darwin admitiu sua teoria da evolução como uma simples teoria, que nunca enfrentaria uma prova científica. No entanto, muitos a asseguram como verdadeira. Eu fico surpreso porque sua fé é imensa. Talvez seja verdade que a existência de Deus não pode ser provada cientificamente. Você precisa simplesmente ter fé, não é? E agora, o Dr. Price menciona H11. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nunca duvidei de que a vontade de Deus era a minha cura. Aquele que não poupou a seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Romanos 8, verso 32. Minha esposa e eu temos 2 filhos. Alegramo-nos com cada triunfo deles à medida que crescem. Quando falham, estamos lá para ajudar. Essa é a maneira que Deus olhava para seu filho Jesus. Ele o amava, alimentava-o e se regozijava com seus triunfos. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Porém, ele sacrificou o próprio filho para que nós vivêssemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, por que Deus me amaldiçoaria com um quadril dolorido, se sacrificar o próprio Filho para que eu não sofresse? A palavra diz, Isaías 53, verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Enquanto Jesus estava na terra, ele fez a vontade do Pai. Sim, ele fez a vontade do Pai. 3 autores diferentes indicam seu desejo em relação aos doentes. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo.
e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Mateus 8, versos 2 e 3. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Marcos 1, versos 40 e 41. Aconteceu que veio à sua procura um homem cheio de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Lucas 5, versos 12 e 13. Eu tinha certeza de que isso se aplicava a mim. Sim, eu tinha certeza que se aplicava a mim, porque sabia que Jesus Cristo era e é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso está na Bíblia, isso é palavra de Deus. Pela fé eu sabia que existia um Deus, e pela fé também tinha conhecimento de que ele era um Deus recompensador, conforme Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Como existe um Deus, também existe um diabo. Muitos dos meus pacientes já me perguntaram por que Deus lhes envia uma aflição em particular, através da enfermidade. Só que não é Deus, é sim o diabo, o autor de todas as doenças, miséria e destruição. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Resumindo, eu sabia que Deus existia e que era seu desejo me ver bem, sendo, portanto, o diabo o responsável pelo problema do meu quadril. Mas eu ainda estava aleijado, sem nenhuma esperança de me recuperar. Uma prótese de quadril me foi oferecida, mas isso estava longe de ser uma cura. Não me livraria da dor. E uma repetição de cirurgia estava prometida para daí a 10, 15 anos. E se eu sofresse complicações, como por exemplo uma infecção, isso exigiria a remoção da minha prótese e me deixaria sem quadril nenhum. O que eu desejava era uma cura completa. Uma cura que médico algum, nem a medicina, poderia me trazer. Então eu e minha esposa resolvemos procurar Deus de todo o coração. Procurar Deus de todo o coração. O que será que vai se passar, não é verdade? Aqui nós precisamos analisar algumas coisas interessantes, conforme a colocação do Dr. Todd Price. Primeiro, esses versos da palavra. Talvez você conheça esses versos muito bem. Talvez até pareça algo repetitivo, esses versos da palavra. Mas, quando se está sofrendo dor, quando se está doente, e às vezes até sem esperança, esses versos da palavra soam de uma forma como verdadeiramente precisam soar no nosso coração. Versos tremendos. E quando ele menciona esta questão da enfermidade vinda do diabo, né? Satanás e a enfermidade, isso é uma coisa muito séria. Existe a permissão de Deus também, para que o nome dele seja glorificado. Existe a permissão de Deus. E não há dúvidas que o mal é o mal, né? O mal é o mal. E o Senhor tem um propósito em cada situação. Então precisamos entender esta verdade. Há um propósito em cada situação. Que Deus nos ajude a sermos guerreiras, guerreiros, a estarmos com fé, servindo ao Senhor,
Se você está em provação, se você está enfrentando enfermidade, e se você deseja lutar contra essa enfermidade, aqui estamos orando com você, levando até você essa história, confiando em Jesus, que Ele lhe toque de uma forma gloriosa e que você seja curado. Obrigado, meu Deus. Olha para aqueles que estão guerreando contra a dor, guerreando contra a enfermidade. Estende a tua mão, Senhor. Cura. Que possa haver cura, Senhor, durante essa história que estamos apresentando aqui no H11, nesta série que está vindo de ti, Senhor. Sim, nós cremos nisso. Então, muito obrigado, Senhor, meu Pai, por teu trabalhar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Até amanhã.